Meus queridos ouvintes, muito bem-vindos ao IBBcast. Este é o IBBcast, um podcast elaborado pela Igreja Batista do Brooklyn para edificar, para fortalecer a sua fé. A fé de você que já é cristão ou você que está buscando o seu primeiro encontro com Deus. Essa é a nossa primeira temporada e a gente vai ter aqui 4 episódios para discutir, sob a luz da palavra de Deus, assuntos edificantes para a sua vida, para te aproximar da palavra. E a grande chamada desta primeira temporada é: não se estribe no seu próprio pensamento, no seu próprio entendimento. Hoje eu estou aqui, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Micael, sou casado, cristão desde 2023, graças a Deus, sou médico de formação, mas empreendo com uma atividade laboral, e estou aqui hoje na companhia do nosso primeiro convidado, o pastor Carlos Jones, o pastor titular, presidente da Igreja Batista do Brooklyn. Por favor, pastor, pode complementar a sua apresentação. Opa, uma alegria estar aqui e participando desse primeiro podcast com um tema tão relevante para os nossos dias. Meu desejo é que Deus realmente use esse momento para falar profundamente a cada coração neste dia. Assino embaixo desse desejo, pastor. Inclusive, irmãos, vamos orar rapidamente juntos. Pai bendito, abençoe esse nosso encontro. Nós estamos aqui alegres e agradecidos pela oportunidade de levar a Tua palavra adiante. Senhor, nós suplicamos pela Tua presença nessa nossa conversa e que esse episódio alcance todas as pessoas que o Senhor assim desejar. Em nome santo de Jesus Cristo é que nós agradecemos. Amém. Amém. Queridos, o tema já adiantado aqui pelo pastor é de grande importância para nós. Sabe qual que é o tema? Vou ler aqui para vocês. Fé é coisa de quem não pensa. Pastor querido, o senhor na sua trajetória, na sua vida, o senhor próprio já pensou isso ou conhece alguém que declaradamente disse isso? Para mim isso não faz sentido, fé é coisa de quem não pensa. Interessante, você falando, fé é coisa de quem não pensa. Eu li um livro de John Stott, cujo título é Crer é também pensar. E quem pensa, crê. Quem crê, pensa. É como uma moeda, é concomitante o negócio, não é? Você sabe que há muitas pessoas que acham que realmente fé é coisa para quem não pensa. Entretanto, você acabou de dizer que você é médico de formação, entretanto, você é empreendedor. E a fé é essencial para que possamos empreender com êxito. Você sabe que hoje, na indústria, no comércio e até mesmo nas nossas relações pessoais, nós precisamos de fé e de confiança. Se não houver fé, você não pode ter sucesso na sua vida em várias áreas também. É interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, você veja que a fé é um elemento essencial, a fé é algo racional que nos faz contemplar as visões da verdade de Deus. E é essencial para que tenhamos um bom relacionamento com Deus, para que possamos nos apropriar das promessas de Deus e outra coisa, agradar a Deus. Quem não crê, quem não tem fé, não consegue agradar a Deus. É a questão de ter fé ou não. Na verdade, todo mundo tem fé. Até mesmo o ateu tem fé, não tem? Tem fé. Ele tem fé no ateísmo. Ele crê que Deus não existe. É verdade. É verdade, pastor. É muito verdade. Inclusive, queridos, se a gente para prestar atenção já nessa primeira pergunta que a gente veio aqui para responder hoje, às vezes você ou conhece alguém, ou você mesmo, às vezes, se estribando no seu próprio entendimento, questiona. O fato de você se colocar numa posição de questionar e ver a sua própria trajetória e entender que você precisa colocar Deus diante do seu caminho, Deus é o caminho, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Você não consegue agradar a Deus, você não consegue ter os resultados que Deus deseja para a sua vida, as coisas não dão certo. Me lembro muito de uma coisa que o senhor disse para a gente com bastante frequência na igreja, que se o Senhor não está no negócio... Não dá certo. Mas você sabe que você me perguntou se eu conheci ou conheço alguém que acha que
fé é coisa de quem não pensa. Eu me lembrei de um ator, já está na glória, Jesse Valadão. Já ouviu falar dele? Já ouvi falar. Eu vi certa vez o testemunho do Jesse Valadão. Ele disse, antes de ter uma experiência com Deus, de ser convertido, eu achava que esse negócio de ser crente era coisa para pessoas ignorantes, pobres, mulheres e crianças. Eu sempre vi o crente como o indivíduo que anda às 2 horas da tarde de paletó, gravata, paletó quadriculado, aquelas gravatas largas assim, às 2 horas da tarde com uma Bíblia debaixo do braço. Ou seja, uma pessoa que não pensa. Jesse Valadão. Eu nasci num lar cristão, mas é um lar cristão onde eu digo que nós não praticávamos a palavra de Deus. Minha mãe era filha de Maria. Ela ensinava os 4 filhos. Eu sou o mais velho. E ela dizia assim, pratique boas obras, frequente a igreja, e ela nos levava à igreja todos os domingos, obedeça os sacramentos da igreja, e quando nós morrermos, quando a morte chegar, você vai para um lugar chamado purgatório. E aí, em casa tinha até um quadro da Senhora de Aparecida na parede, com uma imagem de purgatório, de inferno. Aquilo ali me deixava impactado. Tinha muito medo de ir para esse lugar chamado purgatório. Mas ela dizia, é melhor ir para o purgatório do que para o inferno. Porque um dia você pode sair do purgatório. Mas eu ficava com muito medo da morte. O meu pai, cristão, kardecista, ele dizia, pratique as boas obras, receba alguns passes, desenvolva a sua mediunidade, leia o Evangelho segundo Allan Kardec, alguns livros de Ritter Pin e Bezerra de Menezes, e quando você morrer, através de um processo de reencarnações sucessivas, você vai alcançar o estágio final de anjo de luz e o seu tudo vai fazer parte do universo. Aí vinha na minha mente, poxa, eu vou fazer parte do universo, então eu vou deixar de existir. Não é? Ou seja, eu cresci num ambiente com muito medo da morte. E aconteceu um dia que eu fui fazer um curso de datilografia. Você sabe o que é o curso de datilografia do seu tempo? Não? Eu fiz um curso de datilografia numa instituição chamada SENAC. E quando eu estava lá fazendo o curso, num certo dia, chegaram alguns homens lá para entregar um exemplar do Novo Testamento, Gideões Internacionais do Brasil. Entregaram um Novo Testamento para cada aluno, e eu peguei aquele Novo Testamento e levei para minha casa. Chegando em casa, eu disse para minha mãe, olha, chegaram lá uns crentes e deixaram isso aqui lá, isso aqui é coisa de crente. E entreguei o Novo Testamento para ela. Só que ela, como católica, nunca havia lido a Bíblia. E ela começou a ler o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Se deparou no Salmo 115, sobre idolatria e algumas partes do Novo Testamento. E ela começou a fazer alguns questionamentos. Mas isso aqui está na Bíblia Católica? Foi olhar na Bíblia Católica também e, estava lá. Ela começou a pensar, raciocinar em cima de textos da Bíblia. E numa crise conjugal que ela teve, num ato de desespero, ela saiu para o quintal de casa onde havia um poço. Ela abriu o bocal daquele poço e ia se jogar lá dentro. Uma tentativa de suicídio. Mas ela ouviu um cântico. Vizinhos ao lado de casa eram crentes e estavam tendo um momento devocional. Ela se aproximou do muro, ficou ouvindo, e aquela senhora viu a minha mãe próxima e a convidou para entrar. Ela entrou, ouviu a palavra de Deus, fez sentido para ela, recebeu orações. No domingo seguinte, ela foi à igreja e ela levou 3 filhos a terem também uma experiência de conversão a Deus. E o lar ficou dividido. Eu, mais católico do que nunca, não aceitava aquilo, um preconceito muito grande. O meu pai, espírita, se revoltou e disse, ou eu, ou esse Cristo de vocês. E ela falou, você e Jesus. E ele pegou a mala dele e foi morar com a mãe dele por 25 anos. Acredita nisso? Depois de algum tempo, eu sofri um acidente, fui parar no hospital. Eu estava mal no hospital. E eu me lembro que chegou um senhor à tarde e disse assim, jovem,
posso fazer uma oração para você? Um engravatado. Jovem, posso fazer uma oração por você? E quando você está mal, você aceita até injeção na testa, como alguém diz. Opa. De testa eu entendo. A gente, né? Nós dois. E, sim, ele fez uma oração por mim e me entregou um folheto com alguns versículos bíblicos, o plano da salvação. Eu li, entendi, e naquela tarde, no hospital, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu recebi o que eu chamo de o presente da vida eterna. Uma grande paz invadiu meu coração, uma alegria tal qual eu nunca havia experimentado antes, e eu que tinha medo de morrer, acabou o medo da morte, porque eu sabia que se eu morresse ali, eu iria para o céu. E é tão bom para mim saber que eu vou para o céu quando eu morrer. Graças a Deus. Sabe? Tanto é que depois de algum tempo, muitos anos depois, eu tomei uma decisão de confiar muito mais em Deus, mesmo em situações difíceis. Passei por várias cirurgias, 7 cirurgias em menos de um ano, colectomia do lado esquerdo, do lado direito, sou colectomizado total, e eu estive à beira da morte várias vezes, infecção generalizada no hospital, mas em todos os momentos ali naquele hospital, mesmo tendo sido desenganado, o médico chegou e falou para a minha família, dessa noite ele não passa. Só que eu estava em paz no meu coração, sabendo que se porventura eu morresse, eu iria para o céu. E eu tenho essa alegria no meu coração. Tudo passou, estou aqui, né? Vou colocar para você, mais de 28 anos, 30 anos se passaram. E você sabe o meu pai? O meu pai, ele veio para me visitar quando eu estava nesse período de doença. Ah, foi. E ele, depois de 25 anos, ele veio porque sabia que eu iria morrer. Só que ele veio, e onde é que crente vai todo final de semana? Na igreja. Ele foi na igreja, onde meu irmão Richard era pastor, e ele ouviu o evangelho e ele tomou uma decisão lá de Cristo. E ele se converteu. A vida dele mudou, ele era alcoólatra, por isso era o problema das dificuldades dentro do nosso lar. Ele se converteu, a vida dele mudou, parou de beber. 6 meses depois, um infarto fulminante, ele morreu. Foi para onde? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, o que eu vejo? A questão de fé. Crer é para quem pensa. Você sabe que existem 3 tipos de fé que não é a fé salvadora. Primeiro, aquele assentimento intelectual. Eu pergunto para você, quem descobriu o Brasil? Os livros de história dizem que foi Pedro Álvares Cabral. E você acredita num fato histórico. Num fato histórico. Ok? Mas se alguém provar para você que foram os holandeses ou os espanhóis, isso vai alterar a sua vida em alguma coisa hoje? Não. Você vai sair gritando por aí, me enganaram, o Pedrinho não descobriu o Brasil? Não. Isso não é fé? Você crê no fato histórico. Ninguém pode negar o fato histórico de que houve um homem chamado Jesus que nasceu, viveu, realizou obras e morreu na cruz. Tanto que a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. É fato histórico. Sim. A Bíblia fala sobre as obras de Jesus, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos para trazer o perdão para os nossos pecados. A história da igreja mostra tudo sobre isso também, mas isso é um fato histórico. Isso é fé, não é? Sabe o que a palavra de Deus diz? Tu crês que é um só Deus? Fazes bem, mas o diabo também crê e estremece. Você vê que até o diabo é crente. O diabo crê. Só que o diabo não vai adentrar as mansões celestiais. Entendeu? Ele não leva uma vida de obediência. Fé salvadora não é aquela fé temporal. Quando surge um problema na sua vida, seja lá, você não deve ter crise financeira, uma crise de saúde, não é? Às vezes nós temos o desejo de fazer uma viagem, vamos sair de férias e falamos, oh meu Deus, vou fazer essa viagem. E eu não é que eu tenha medo, mas eu não gosto muito de viajar de aeronave. Eu concordo, eu também. Eu gosto da decolagem e da aterrissagem. Mas quando eu estou lá em cima, parece que dá um pouco de fobia. Mas eu aprendi a confiar não na aeronave, não no piloto, mas em Deus. Porque antes de viajar, eu falo, Senhor, me abençoe nessa viagem.
livra-me de todo mal e todo perigo. Só que depois que acaba a viagem, obrigado, Senhor. Que viagem tranquila, que férias maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque acabou essa crise. E acabou também a fé. Porque é uma fé temporal. Qual é a fé salvadora? Crer é também que pensar, não é uma fé emocional, mas uma fé racional. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Mas antes o carcereiro perguntou para Paulo, Atos 16:30, Senhores, o que eu preciso fazer para me salvar? Olha, na mente dele, ele precisava fazer alguma coisa para ser salvo. O que o religioso católico diz para você? Faça boas obras. Obedeça os sacramentos da igreja. O que o espírita vai dizer? Desenvolva sua mediunidade. Reencarnações. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. A Bíblia também diz, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Só se morre uma vez. Então, o que eu preciso fazer? A resposta de Paulo, crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e toda a tua casa. Ou seja, houve um momento na minha vida em que eu falei, Senhor, eu vou desistir desse negócio de ser o meu próprio Salvador. Eu vou aceitar o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu aceito a obra perfeita de Jesus Cristo. Ou seja, eu declarei a minha falência espiritual e eu decidi entregar a minha vida completamente nas mãos de Jesus. Então, hoje, eu tenho alegria no meu coração, mesmo no meio das lutas, das tribulações, das aflições, das dificuldades, porque eu sei que todas essas coisas me ajudam a crescer na fé em Cristo Jesus. E eu tenho a certeza de que se eu morrer hoje, eu tenho aquela segurança de que eu vou para o céu. Você já tem essa segurança? Graças a Deus eu tenho essa segurança. Eu desejo que os nossos amigos também tenham essa segurança. Eu concordo, pastor. Nós desejamos, queridos, que diante de tudo que vocês escutaram aqui hoje, diante de tudo que o pastor carinhosamente compartilhou com a gente hoje, você faça um autoexame. Ou convide uma pessoa a fazer esse autoexame, compartilhe esse episódio com uma pessoa que precisa parar, examinar a própria vida. E ouvindo um testemunho como esse, que envolveu múltiplas pessoas, você vê na história do pastor Carlos Jones, o improvável sendo feito nas mãos de Deus, excede todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão, todo o nosso julgamento. Examinem-se, queridos. Tudo que foi compartilhado aqui hoje revela o tanto que, na verdade, a fé é coisa de quem pensa. E isso pensa aí. Certo. E toma uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Para tomar essa decisão, você pensa. As coisas acontecem na sua vida, você lê a palavra de Deus e você é convencido. A fé vem pelo conhecimento da palavra. Leia a palavra de Deus. Você tem fé, você pratica a sua religião, mas você lê a Bíblia. Ou você só ouve as conversas de corredor ou ouve coisas que foram passadas adiante dentro da sua família. Leia a palavra de Deus. Você é cético, você duvida, você não acredita no que a gente falou aqui, abra a Bíblia e leia. Você vai ser convencido, porque isso não depende de você. Uma vez que você abre a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que há em você vai te mover, vai te mostrar a verdade. E não é uma verdade que você consegue obter em qualquer outra literatura, não é uma verdade que você obtém por conta própria. O Espírito Santo de Deus vai te revelar isso ao longo da sua vida. Dê esse primeiro passo de fé. Pense e dê este primeiro passo de fé. Muito pastor. Bem. Apenas para concluir, há um verso bíblico em que Jesus diz assim, na verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Quero finalizar deixando esse verso com os nossos amigos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, pastor. Obrigado por isso, obrigado por topar conversar com a gente, por esse episódio inaugural desse podcast que está sendo feito para edificar a sua vida, a de quem você quiser trazer para perto da palavra de Deus. Queridos, compartilhem esse episódio. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem sugerir temas, qualquer coisa do tipo, manda para a gente. A gente vai ficar muito feliz de poder produzir conteúdos como esse para edificar a sua vida. Cada temporada vai ter 4 episódios. A gente vai liberar esses episódios para você nas plataformas de áudio, de streaming.
acompanhe, que seja uma bênção na sua vida. Muito obrigado por hoje e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.